Resolve essa aí, professor? Resolve? Resolve? Vamos lá? Vamos resolver essa? Se você chegou até aqui, é porque você está com dificuldade nessa questão. Vamos lá, então. É uma questão que aborda o conceito de trabalho. E, nesse caso aí, é uma questão que aborda o conceito de trabalho de força elástica. Então, vamos lá. Vamos resolver ela. É uma questão que não é muito difícil. A gente precisa só de um conhecimentozinho simples para matar ela. Vamos lá. Em uma sessão de fisioterapia, um paciente executa um movimento lateral com a perna, alongando uma fita elástica, como mostra a figura. Essa primeira figura aqui, né? Então, o elástico está preso aqui. Essa perna que está aqui pontilhada, o cara não tem 3 pernas, tá, gente? Está representando o movimento da perna do cidadão que vai vir para lá e para cá, para lá e para cá, esticando o elástico aqui para fortalecer a musculatura da coxa, tá? Então, essa perna do meio aqui é a segunda posição que essa perna ocupa. Então, ela vem para lá e para cá, naquele movimento de esticar o elástico lateralmente aí. Então, continuando aí, ó. A variação da força elástica exercida pela fita sobre a perna do paciente, em função da fita, é dada pelo gráfico a seguir. Então, esse gráfico mostra para a gente quanta força eu tenho que fazer para estender esse elástico que ele está exercitando a perna aqui. Então, ó, para estender ele 20 centímetros, 10 newton, 40 centímetros, 20 newton. 60 centímetros, 30 newtons. Então, o gráfico está aí de acordo com a lei de Hooke, certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Suponha que a força aplicada pela fita seja sempre perpendicular à superfície da perna do paciente. Perpendicular quer dizer forma 90 graus. No deslocamento da posição X, na qual a fita tem elongação, é aqui que eu tenho que tomar cuidado, ó, 20 centímetros até uma posição Y, onde a fita tem elongação 60 centímetros. Qual é o trabalho? Olha só, gente, ele quer que eu calcule trabalho. Lembra o conceito básico de trabalho? Trabalho, aumento de energia. Se eu tenho uma fita sendo deformada, eu tenho que calcular qual que é o trabalho, né? Qual que é o aumento da energia potencial elástica que acontece aqui. Só que aí, né, a gente tem um pequeno probleminha. Qual que é o pequeno probleminha aqui, né? Gráfico para força variável. Então, quando eu tenho força variável, eu preciso de um gráfico para calcular o trabalho. E o trabalho é exatamente a área da figura formada entre a curva do gráfico e os eixos do gráfico. Então, veja bem, o que eu tenho que tomar cuidado aqui? Então, eu quero o trabalho. Como a força elástica é variável, o trabalho vai ser calculado em função da área debaixo da curva. Então, o gráfico força em função da deformação aqui vai me dar exatamente o trabalho da força elástica. Só que eu tenho que tomar cuidado, eu não vou calcular toda essa área, né? Eu vou calcular aqui, ó, de 20 até 60. Então, vai formar aqui, ó, a área entre o gráfico e o eixo aí, né? É essa figura aqui. Para quem não lembra, essa figura é um trapézio. Então, ó, cálculo de trabalho, né? Trabalho, energia armazenada por mola, energia potencial elástica. Como a força elástica da mola é variável, então eu vou calcular o trabalho analisando a área debaixo da curva. Então, vamos analisar essa área aí? Quem conhece essa figura aí sabe que isso aí é um trapézio. O lado maior é Bzão, o lado menor é Bzinho e o lado perpendicular a eles é a altura. E para quem é bom de matemática aí, como é que é? Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2, não é assim? Então, é dessa forma aqui que a gente consegue calcular a área de um trapézio. Então, vamos calcular os valores aí, ó. E toma cuidado, em Bzão, lado maior. Então, ó, 30 mais lado menor, 10. 30 mais 10. Vezes a altura. A altura é aqui, eu não vai me colocar 0,60, né? A altura vai de 0,20 a 0,40.
a altura, a 0,60, perdão, a altura é 0,40. Vezes 0,40, isso tudo dividido por 2. Para que eu estou calculando a área mesmo? Porque a gente sabe que no gráfico força em função do deslocamento, a área debaixo da curva aqui me dá o valor do trabalho realizado. É assim que eu calculo trabalho de força variável, usando o método gráfico, né? Então, vamos lá. 30 mais 10 dá 40, vezes 0,4, tudo isso dividido por 2. Resolvi o parênteses. Vamos devagarzinho, né? E agora a gente vai resolvendo o resto, ó. Aqui, ó, a multiplicação, você decide a ordem que você vai fazer, tá? Se você quiser fazer aqui, ó, 40 dividido por 2 pode, depois pode multiplicar. Se não, multiplica e divide depois. A ordem aqui não vai alterar. Eu vou fazer aqui, ó, 40 vezes 0,4. Ó, vamos fazer aqui? Às vezes a galera está com a dúvida, né? 0,4 vezes 40, colocar o 0,4 em cima, porque a ordem não vai alterar o resultado, né? 0 já cai direto. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 0, 0. E 1 que foi 1. Uma casa decimal lá, outra aqui. A área é 16 sobre 2. Bom, de onde eu chego à conclusão que a área vale 8. Bom, se a área vale 8, o trabalho nesse caso aqui, ó, vai ter o mesmo valor numérico da área. Então, qual que é o valor do trabalho? 8 também. Só que 8 joule, unidade de medida de trabalho. Energia potencial que é armazenada na mola não, né? na fita elástica aí. 8 joules, certo? Então, olha que exercício que não é difícil. Ele só exigia da gente o conhecimento de uma coisa específica. O que é? Quando eu tenho uma força variável, que o gráfico está me mostrando que ela varia aqui com a deformação, né? Para eu saber o trabalho realizado por essa força variável, basta eu calcular a área debaixo da curva. E como aqui eu estou, né, trabalhando, aplicando em uma fita elástica, esse trabalho realizado aqui é exatamente a energia potencial elástica que fica armazenada na mola, né? Então tá aí. É um exercício bem legalzinho de fazer, não tem conta difícil, só exige um conhecimento de um conceito que ele está morto, né? Tá aí, finalizado. Valeu?